Inicio, presidente, com o processo 0010 de 2025, uma representação formulada pela deputada federal Carla Zambelli. A unidade jurisdicionada é a Agência Nacional de Cinema. O meu voto é para não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos legais, e isso está assentado nos 3 pareceres da unidade especializada de auditoria. O auditor que fez a primeira análise, o diretor e o auditor-chefe, os 3 em pareceres convergentes, opinaram pelo arquivamento, por não conhecimento da matéria, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais. Nesse tema, senhor presidente, eu gostaria apenas de tecer alguns breves comentários, porque são importantes. Nesse caso, e aqui eu falo com o máximo de respeito que tenho pela autora da representação, assim como tenho por todos os demais parlamentares federais, o que se tenta fazer é uma instrumentalização deste Tribunal de Contas da União para tentar silenciar a voz de jornalistas críticos a determinadas linhas políticas. Neste caso, a autora da representação tenta, através de uma postagem na internet, suscitar dúvidas sobre atividades profissionais de familiares de uma jornalista importante da cena nacional. E, com isso, alegar um nexo de causalidade entre a participação de um familiar dessa jornalista em um processo de captação de recursos na Ancine, com as críticas que a jornalista faz na sua atividade profissional. A unidade especializada de auditoria, embora nem fosse necessário fazer isso, ela se deu ao trabalho de olhar todos os editais que foram lançados pela Agência Nacional de Cinema e olhar todos os contratos que foram derivados dessa convocação pública, e não identificou sequer indícios de irregularidades. Mais grave que isso, presidente, tanto os editais quanto a própria captação de recursos se deu no período do governo anterior. Então, além de absolutamente infundada, sequer seria verossímil, porque fazer uma associação ou pelo menos uma insinuação de atuação política de um jornalista, porque um parente distante seu obteve um benefício que está previsto em lei e que é incentivado pelas leis do Brasil, certamente não é a melhor forma de se trazer temas ao órgão máximo de controle externo do Brasil. Eu cito no meu voto diversas informações sobre o precedente do Supremo Tribunal Federal em casos de assédio judicial contra jornalistas. Também trago dados do monitor de assédio judicial contra jornalistas, que é desenvolvido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E isso mostra que há uma tendência global em tentar silenciar jornalistas críticos através de demandas judiciais, e agora vemos com alguma perplexidade o uso do Tribunal de Contas da União para essa finalidade. Portanto, eu estou acolhendo integralmente os pareceres, como eu disse, uniformes dos 3 auditores, das 3 instâncias de auditoria que examinaram essa questão, e determinando o arquivamento da representação, fazendo um último alerta de que esse tribunal tem o dever de proteger os princípios republicanos e a integridade de suas competências. E dizer que a instrumentalização de nossas instituições para fins de intimidação ou de perseguição é inaceitável e é contrária ao papel constitucional que esta Corte tem como guardiã da legalidade e da transparência. É como voto, senhor presidente.
Ministra, Yuri Pita também participando aqui da entrevista, obrigado por estar conosco. A senhora mencionou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi anunciado pela senhora, pelo presidente Lula, meados do ano passado, e com essa estimativa de mais de 20 bilhões de investimentos até 2028. Diante desse cenário que o DeepSeek aponta, essas metas, esses objetivos, como a senhora mencionou ali desse supercomputador brasileiro, o quanto deste plano vai ser necessário, ou qual é a previsão de revisão deste plano periódica a partir de descobertas como o DeepSeek, e como garantir que o Brasil tenha infraestrutura para conseguir viabilizar não só a questão financeira, mas, por exemplo, no fornecimento de energia, a garantia de que a nossa infraestrutura, além da tecnologia, que tenhamos infraestrutura para que, eventualmente, como a senhora disse para o nosso colega Danilo Moliterno, que o Brasil, quando tiver a sua inteligência artificial brasileira em português, como a senhora mencionou agora, tenha a garantia de que a infraestrutura vai ser suficiente para que ela funcione plenamente. Yuri, a gente tem, quando falei aqui da vantagem competitiva, é porque nós temos uma matriz energética a mais renovável e limpa do planeta. 90% da nossa matriz tem essa condição, e ela é diversa. Ela vai da hidroelétrica, passando pelos parques eólicos e solares, e cada vez mais a gente, na transição energética, procura se inserir e continuar liderando essa condição, como é o hidrogênio verde e várias outras possibilidades de uma matriz energética limpa e muito significativa. Para além de limpa, ela é robusta. E a gente, portanto, cria as condições objetivas de ter essa infraestrutura de supercomputadores espalhados pelo país. Não só a do LNCC, que é o nosso Laboratório Nacional de Ciência da Computação, que fica em Petrópolis, que é o Santos Dumont, mas também data centers espalhados pelo Brasil, como é o exemplo do Serpro e da Dataprev, que tem uma nuvem soberana. Nós queremos fazer isso porque nós precisamos que aqueles dados que são produzidos pela inteligência brasileira sejam nossos. Há uma verdadeira cobiça pelos dados brasileiros, pelo SUS, pelos dados do SUS, pelos dados produzidos pela Embrapa, pelo nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, pelos nossos institutos que pesquisam e desenvolvem vacinas, e tudo isso não pode ficar na mão de empresas, isso tem que ficar na mão de domínio nacional. E por isso mesmo que uma das questões que o nosso presidente Lula tanto destaca é que a gente possa cruzar os nossos dados, inclusive para a tomada de decisões. Então eu acredito que essa inovação nos coloca na condição de dizer que isso é algo tangível, que nós estamos cada vez mais próximos, revelando que pela velocidade da corrida tecnológica e a velocidade da inovação nos coloca numa condição melhor de dominar melhor essa tecnologia, até porque no caso específico da DeepSeek é um código aberto que diminui a curva de aprendizagem que nós precisamos ter para essas soluções de IA.